Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Sim, rapaziada, o cholismo engoliu o Xabi Alonso e o Chelsea, meus amigos, já querem demitir o Enzo Maresca. O que fazer na situação do Chelsea, né? Tem o Rubem Amorim pressionado, Maresca pressionado e, como eu sempre falo, meus amigos, futebol é a indústria do resultado, rapaziada. Vamos fazer aqui uma rápida reflexão do que foram os jogos de ontem e o momento aí de Real Madrid, Atlético de Madrid. Quero falar do Atlético de Madrid, quero falar de um jogador que foi contratado, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Vamos lá, rapaziada, ó. Cara, adorei isso aqui, ó. O Simeone no vestiário antes do jogo. Das coisas realmente importantes na vida. Tem alguma coisa indo errado? Ele perguntou pro elenco. Porque o pessoal esquece, né? Enfim, ele fala assim, ó, família, tudo, ó. Das coisas que realmente são importantes na vida. Tem alguma coisa indo errado? Os jogadores, não. Aí o Simeone. Então vão lá e vão jogar. Vão lá e dão a vida, né? E foi na vida, rapaziada. E foi realmente na intensidade. O The Athletic fala que, ó, 90 minutos que a intensidade e o espírito competitivo precisava primeiro do que a habilidade técnica e tática. Rapaziada, obviamente, o que vai ficar muito marcado foi a passagem de competição mesmo, o cholismo. O Atlético de Madrid engoliu e também engoliu taticamente, rapaziada. Teve aqui uns retardados aqui falando que o Atlético de Madrid só mandou bola na área. Se é o ponto fraco do adversário, tu vai fazer o quê? Gente, ó, quando o Royce foi contratado, eu lembro muito bem que eu falei assim, ó. O ponto fraco do Royce hoje ele não é o zagueiro que você deixa no 9. Lembra que eu falava que eu tinha muita preocupação dessa zaga Asensio e Royce? Você precisa do Militão. O Militão se bichou, tá machucado, não joga no Cazaquistão. Uma pancada muito forte do Sorloth. O que o Simeone fez? Sorloth, filhos de 600 da do job, rola no Royce. Você não acha que vai muito além de mandar a bola na área? E é o ponto fraco. Ele tava jogando com dois pontas, Nico Gonzalez e Juliano Simeone, Julian Álvares e Sorloth, Koke e Pablo Barrios. Como é que eu vou cobrar a criação? Eu vou cobrar esse estilo de jogo que ele fez ontem. Intensidade, correria, marcação alta, pressão. Tanto que ele colocou o 10 dele, o Baena deu uma assistência. O Baeninha, né, mano? O Baeninha tá em campo, ele atrai a assistência. É impressionante. Então, foi o cholismo, cara. E outra coisa, vão achando que é só bola na área. Vão achando. Discurso aí de retardado que não sabe enxergar a bola. Vão achando. Olha a pressão que fez no meio campo. O Real Madrid, gente, o Xabi Alonso admitiu, nosso time não conseguiu roubar a bola no campo adversário, não conseguiu tocar a bola. O Xabi Alonso admitiu, meu time não conseguia. Ele fala de string passes, de conectar. O Real Madrid não conseguiu. Porque o Atlético de Madrid, o volume de intensidade e espírito competitivo foi devastador. Eu não gosto muito desse negócio de vontade. Nem acho que faltou vontade, faltou espírito competitivo, faltou... O Atlético de Madrid queria mais, o Atlético de Madrid foi pra guerra. Você combina esse nível de intensidade com uma grande sacada tática, porque você acha que 5-2, você vai resumir um 5-2 contra o Real Madrid apenas por bola na área? É burrice você achar que é só isso, cara. A gente tá falando de 5-2, a gente não tá falando de 1-0, que o Real Madrid amassou 90 minutos, o Atlético de Madrid achou um cruzamento e fez 1-0 e se segurou. O jogo não foi isso, cara. Vocês não viram o jogo. Porque acontece. Porra, o Real Madrid, ó, 70% de posse de bola, amassou, não fez o gol. Uma bola na área, um escanteio. O Atlético de Madrid faz 1-0. É da bola. Esse tipo de coisa acontece direto. Aí você, rapaziada, e aí, como é que faz? Acontece, futebol. Jogamos muito, os caras não fazem o gol, aí você vai criticar o último terço. Mas os caras aí amassaram os caras acharam o escanteio, fizeram 1-0. Novidade, nunca aconteceu isso na história do futebol, né? Mas o que aconteceu ontem, ó, é muito além disso, velho. Muito além. Pressão no meio campo. O Real Madrid é um time sensível demais à pressão, velho. Mas o jogo de ontem
Fala. Mas enfim, depois não quero pro Real Madrid, mas é que em relação ao Atlético de Madrid. É o tcholismo, por isso, rapaziada, que não vão demitir ele. Não vão. Não adianta na crise. Em nenhum momento eu fiz vídeo aqui do Simeone. Não vão demitir o Simeone, gente. Não vão. Eu entendo o argumento. Eu nem discordo do argumento. Pô, o Atlético de Madrid precisa de algo a mais. Precisa de ideias novas. Eu não discordo desse argumento. Eu não acho errado esse argumento. E eu entendo esse argumento. Só que o que a realidade me diz? A diretoria do Atlético de Madrid não vai demitir ele por tudo que ele simboliza. Gente, Simeone, Atlético de Madrid vai muito além de tática, resultado, momento. É uma conexão quase que espiritual, cara. Gente, o Atlético de Madrid não era nada antes do Simeone, nada. Umas besteirinhas ali, acolá e só. Era um time, literalmente, um time de bairro. Por causa do Simeone, o Atlético de Madrid hoje tá na nata da Europa. Ele é um grande europeu. 2 Europa Leagues, 2 final de Champions League. Olha o que esse cara fez. É uma conexão, o tcholismo é um negócio, é quase uma religião. Como é que eu vou falar aqui? Imagina eu, um bostileiro no Brasil, falar que tem que demitir. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é falta de noção. Isso é falta de noção, é falta de apego à realidade. Agora, no dia que ele... Cara, cansei. Eu acho que tá na hora, né? Eu vou pra Argentina. Eu acho que depois que se ele pedir pra sair do Atlético de Madrid, ele vai ser o cara que vai falar assim, pô, cara, acho que eu vou passar 1 ou 2 anos afastado, depois eu pego outro projeto. Pode ser isso, o Simeone. É rico, muito rico, um dos melhores salários da Europa. Não precisa mais de dinheiro. É mais o desafio, é mais o clube. Ele ama esse clube. O clube ama ele, a torcida ama ele. Claro que tem vozes contrárias, normal. Nem Jesus Cristo foi unanimidade. Imagina o Simeone. Então, enfim, rapaziada. Aí, ó, Nico Gonzalez, ó. Eu tô tentando voltar ao nível da Fiorentina. Lembra que eu falei quando ele foi contratado? Rapaziada, se o Nico Gonzalez voltar a 70% da versão da Fiorentina, contratação excelente. Gente, o Nico Gonzalez era top 10 pontas do mundo na Fiorentina. O pessoal esquece disso. Até fala aqui, ó. Simeone confia em mim. Aí, ó. Eu não me sentia com eu mesmo na Juventus, né? Agora eu estou feliz aqui. Entendeu? Ó, não tava se sentindo bem, não se adaptou à Juventus. E tá jogando. E teve um impacto bem imediato, Nico Gonzalez. O pessoal esquece quem foi ele na Fiorentina. Top 10 pontas do mundo. Ele fez temporadas. Na direita. Ele também joga ali pela esquerda, um cara versátil. Impacto imediato, o Nico Gonzalez. Impacto imediato. Mas o jogo de ontem foi muito bom do que aconteceu. Porque, cara, pra você ver, ó, as narrativas da bola. O Real Madrid, cara, não marca alto, cara. Olha aí o Real Madrid marcando alto. Eu ria tanto, velho. Eu ria tanto quando eu vi esses bobão aí. Agora não marca alto, cara. Não marca alto, Madrid não marca alto. Madrid não marca alto. O problema nunca foi esse, cara. O Madrid ganhou 2 Champions League e praticamente não marcava alto. Isso é bobagem. O Real Madrid é um time sensível à pressão. Ponto. O pessoal pouco entende o impacto do Toni Kroos nesse time, cara. Pouco entende. O Real Madrid perdeu o Casemiro, que muita gente achava que era o pilar, e contratou o Tchouaméni, foi campeão da Champions League, o Tchouaméni jogando muito. Eu não acho que é muita coincidência, teve as lesões também, o Tchouaméni cair depois que o Kroos saiu. Não acho que é coincidência. Entendeu? Aí, filhos de 600, a do Job. Lembra que eu falava? Aí o pessoal falava assim, BC, beleza. Perdeu o Toni... Tá passando o pano pro Ancelotti. Pô, BC, beleza. Isso aqui lá, o meio campo, beleza. Mas e a zaga? A zaga tá uma peneira. Um monte de bichado. Um monte de bichado. Lucas Vaz... Um monte de bichado. Perdeu o Carvajal com o joelho. Lucas Vasquez na lateral direita. Mendy bichado. Não tinha zagueiro.
Veio o moleque da base estourou o joelho, Martinez, o Asensio muito cru. Como é que você queria que o Ancelotti ainda conseguiu disputar o título, uma final de Copa do Rei, que ali não foi ele que perdeu, taticamente, aliás, taticamente foi até um dos melhores jogos do Real Madrid contra o Flick do Barcelona, contra o Barcelona do Flick. Ainda pegou um puta time que foi o Arsenal, ainda conseguiu, cara, o Ancelotti tem que fazer ter... Hoje, eu acho que o pessoal vê hoje, caraca, mano, o Ancelotti fez tudo isso aí ainda, sem Toni Kroos e com um monte de bichado. O pessoal pensa que futebol mano, eu falo isso direto e o pessoal achava que era pano, entendeu? O pessoal achava que era pano. O Dani Ceballos e o Asensio esticaram a temporada do Real Madrid. O Real Madrid nem tem mais temporada, é fevereiro, janeiro. Mas o jogo de ontem mostrou muita coisa pro pessoal. Marcar pressão, cara. Marcar pressão, o Mbappé não tá correndo, marcar pressão. Não era isso, velho. O problema do Real Madrid nunca foi isso. Nunca foi isso. Era você... o Ancelotti, ele sabia a fórmula do sucesso. Eu preciso de um time compacto, coeso, porque os caras lá na frente vão resolver. Rodrigo, Mbappé, Vini Júnior, Bellingham. Ele tinha muito isso na cabeça. Muita coisa que o Xabi Alonso fala hoje. O que ele falou depois do Levante? Time coeso. Time coeso. E é isso que ele precisava. Porque os caras lá na frente vão resolver, gente. O Mbappé tá melhor fase no Xabi Alonso. O Mbappé vai fazer as porra dele com o Xabi Alonso, com o Ancelotti, com o Lisca doido, com o Palermo, com o Felipe Luiz. Ele vai fazer a produção que ele faz, porque o Mbappé é isso, cara. Com o Lisca doido, o Mbappé vai botar 40 participações em gols. Com o Lisca doido. Então, é o time coeso agora. O time coeso. Sem meio campista, com a linha de 4 totalmente bichada, um monte de bichado naquela época. O time não contratou em janeiro, vamos lembrar que o time não contratou ninguém em janeiro. Eu falei, olho na diretoria, mas o jogo de ontem foi assim, foi a estaca que o pessoal que só falava que a culpa era do Ancelotti. E eu falava, tem muita coisa aí que é culpa. E eu nem boto culpa no Xabi Alonso não, tá? O que eu falei ontem, zero culpa do Xabi Alonso, até porque ele pediu esse meio campo. Ele pediu. Ele sabe disso. Na mídia foi noticiado. Eu até falei, ó, o Xabi Alonso quer o seu Xabi Alonso. Foi noticiado várias vezes isso. Eu nem boto culpa nele, não. Pouquíssima culpa nele, zero. Eu acho que o time poderia ter grudado um pouco mais, jogado um pouco mais perto ontem, acho. Mas isso aí, também não posso ficar destruindo ele, porque quer queira, quer não, começo de trabalho. Vocês viram o Bayern do Company agora? Segundo ano, a diferença de um time do primeiro pro segundo ano, olha a diferença. Tem muita coisa aí, ó, é continuidade. O Xabi Alonso vai continuar. Tem muita coisa aí que é continuidade. Belezinha? Falar em continuidade e falar em erros bobos. Maresca, rapaziada, já saiu notícia que o Maresca tá pressionado, né, rapaziada? Que a pressão vai crescer. Cara, acho completamente louco esse papo de demissão do Maresca. Tá muito longe pra você considerar demissão do Maresca. O pessoal esquece que o Maresca ainda é um treinador jovem. E nesse pouco tempo ele já foi campeão mundial e ganhou uma competição europeia. Com um elenco muito jovem. Elenco jovem que erra. Realmente, o Maresca, as substituições dele, caraca, cara, não sei pra que essa covardia. Já viu que não deu certo contra o United e ele fez a mesma coisa contra o Brighton. Aí também, Maresca, se ajuda. Ele tá errando nessas substituições. Alguém da comissão técnica, Maresca, não, vamos pra cima. Vamos pelo menos vamos perder atirando, entendeu? Se é pra perder de 10, perde de 1000, entendeu? Perdeu por 1, perdeu por 10. Vai pra dentro. Isso aí eu acho que realmente a torcida tem razão de bater. Agora, por que o Chelsea tá se colocando nessas situações? É muito erro bobo, cara. Sanches, aí o André Santos, depois do Xaló. Mano, aí também, claramente são jogadores. Teve um cara que comentou aqui, se não fosse os erros bobos, vamos lá. Gente, outra coisa, teve um cara que comentou aí embaixo, mas não vai disputar o título. Ninguém tá esperando o Chelsea disputar o título. O que você esperava? Um G4 mais tranquilo, né? Um G4 mais tranquilo. Vamos lá, perdeu 2 pontos contra o Brighton. Vou colocar 1 ponto contra o United. Porque é clássico, você sabe.
2, 3 pontos. Aí contra o Brentford, erro bobo, ó. 2 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos. Chelsea hoje seria vice-líder. Por causa de erros individuais bobos, o Chelsea hoje seria vice-líder. 13 pontos. 5 mais 8, 13. Por causa de erros bobos dos jogadores. Então, o que... Gente, ó, olha a diferença. Maresquiano e Amuriano. Eu não tenho nada no United. Eu não tenho um coletivo. O Maresca tá perdendo na parte tática? Não. Tá perdendo no plano de jogo? Não. Tá dando nó tático em treinador muito bom por aí? Sim. O elenco gosta do jeito que joga? Tá. O time cria chances? Tá. Um time como o Chelsea, da maneira como o Chelsea joga, gente, vai ceder, é normal. O PSG é o time que cede, o PSG aí contra o Auxerre, ó. Tá bem desfalcado também, né? Mas, ó, contra o Auxerre, o PSG tava cedendo 12 finalizações. Contra 15 do PSG. Aí. Então, o futebol hoje também tá muito físico, contra-ataque. Então, plano de jogo tá ok. Tático, até agora nenhum nó tático. E é normal, também não, eu também odeio esse negócio, por exemplo, se eu fosse julgar nó tático é pro Luiz Henrique que tá na lama, né, até agora, entendeu? Quase ele levou um do Thomas Frank na final da Supercopa. Por exemplo, muito do plano aqui do Marcelo pra vencer o PSG, muita coisa foi copiada do Maresca. O De Zerbi fez a mesma coisa que o Maresca fez na final do Super Mundial. Aquelas bolas longas lá pro lateral direito, aquela linha alta, aquela marcação homem a homem que você vai perseguindo o cara. Muita coisa o De Zerbi copiou do Maresca lá. Entendeu? Então, plano de jogo ok. Taticamente, nada até agora horrível. Nenhum nó tático. O que tá se perdendo são as substituições. Mas isso aí é um treinador, e treinador erra, gente. Vai demitir por causa disso, pelo amor de Deus. Agora, futebol é a indústria do resultado. A gente sabe como é que funciona o futebol, né? A gente sabe como é que funciona o futebol. E o calendário é complicado. Você vê, tem um Benfica do Mourinho que vai vir pra se defender. Vai vir pra se defender. E o Benfica tem armas que podem machucar o Chelsea. Aí depois você tem o Liverpool. Aí é pegada aí Forest. Aí tem Ajax, aí Sunderland, aí Wolves, aí Tottenham. Depois dá uma acalmada aqui mais o calendário do Chelsea. Depois tem Barcelona e Arsenal na mesma semana. É isso. Não tem calendário muito fácil, não. Tem calendário tranquilo. Entendeu? Então, agora... Treinador, erros individuais estão custando o Chelsea, gente. Erros individuais presentes. Pior que nem eu tô achando que o time tá com problema de atitude. O problema de atitude do Chelsea é culpa dele. Aí, dentro dos jogos, né? Ele tá recuando muito o time. Aí eu concordo. É o erro que eu tô batendo no Maresca. Essas substituições aí tão minando ele. Estão minando ele. Estão minando ele. Agora vamos. Janela. Janela e planejamento. Mesmo o pessoal falando que o BC é o defensor do projeto. Eu já venho falando isso, eu venho falando isso do Twitter. Eu não vou conseguir recuperar agora. Me preocupa muito os 9 do Chelsea. Ontem o João Pedro não fez um grande jogo. Os 9 do Chelsea e o goleiro. Eu já venho batendo essa tecla há muito tempo. As duas pontas do Chelsea me preocupam demais. Entendeu? Me preocupam demais. A parte criativa poderia ser melhor. Eu acho que o Chelsea vacilou com o Xavi Simons. Precisa falar muito de bater de zagueiro, mas eu acho o Xavi Simons... Sabe por quê? Sabe por que eu acho que errou muito com o Xavi Simons, gente? Porque o Enzo Fernandes, ele era um cara muito de controle no Benfica. Por exemplo, eu acho o Enzo Fernandes seria uma baita contratação pro City do Guardiola. Uma baita contratação. Ele controla o tempo de jogo. O Maresca tirou muito do Enzo ofensivamente. Você vê, mais um gol do Enzo ontem. Ele tirou muito. O Enzo produziu ofensivamente. Isso é legal. Mas eu acho que esse negócio você poderia ter dado pro Xavi Simons. Principalmente agora com o Palmer. Você perdeu o poder de estrela. Pra mim, o erro foi não ter pegado o Xavi Simons. Deixado ele pro... O Arsenal, pra mim, também errou. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Entendeu? Mas... Ali eu acho que você recua o Enzo e você deixa ele mais no duplo pivô com o Caicedo. Eu acho que você tem uma estabilidade e um controle maior no meio campo. Porque o Enzo é um ótimo passador.
A questão do zagueiro. Eu não vou cair na armadilha que o Maresca pediu o zagueiro. Só que, minha gente, vocês acham que o zagueiro como o Cólio dá em árvore? Eu não vou me... O Maresca tem razão quando ele pediu um zagueiro de distribuição? Talvez ele tenha razão. Talvez foi errado não contratar. Agora eu ia contratar quem, cara? Do jeito, lembra que eu defendia o potencial do Cólio e vocês queriam queimar ele na época do Pochettino? Eu falei, tem potencial, tem potencial. Só teve um lance que eu me chateei com o Cólio, foi aquele jogo contra o Ipswich. Ali foi um lance que eu, não, Cólio, aí não, você não pode ser tão passivo. Mas de resto, eu sempre fui muito satisfeito e acredito que o Cólio era o Gvardiol do Chelsea. Era o Calafiori do Chelsea. Era esse cara. Agora, esse zagueiro de distribuição, esse cara ali, ele é caro e ele é escasso no mercado. Primeiramente, Schlotterbeck, que seria o nome. Tava bichado na época e ele vai renovar com o Borussia Dortmund. Não quer sair do Borussia Dortmund. Bastoni, seria excelente. Mas o Bastoni não quer sair da Itália, gente. Entendeu? Não quer sair da Itália. Então, é muito fácil meter uma dessa aí. É muito complicado você falar isso. Entendeu? Só um minuto, rapaziada. Só um minuto. O celular tá tocando aqui. O vídeo tá muito longo, aí o pessoal fica me ligando aqui. Então é muito... É muito como o cara meter uma dessa e falar assim, pô, sei o que lá e tal, do zagueiro. Não tinha. Não tinha. A questão do goleiro, gente, é muito complicado, entendeu? Eu falei isso, mas o Sanches melhorou, aí vacilou contra o United. A questão do zagueiro, não tinha outro no mercado. Ó, Bastoni, Schlotterbeck. O Hincapié, gente, o Hincapié, ele não é muito esse cara de distribuição. O Hincapié, você vê, ele é um cara que pode jogar de zagueiro pela esquerda pelo Chelsea, mas bem mais fixo. Ele não é um cara de distribuição. Não é. E até porque o Arsenal não joga com esse zagueiro distribuindo. Você vê que o Arsenal é o Zubimendi, é o Declan Rice que dá, é o Calafiori. O Calafiori seria esse cara, mas eu acho que o Chelsea não ia comprar o Calafiori, não ia sair do Arsenal. Então, deixa eu ver, outro no mercado. O Roysen, era esse cara, o Roysen. Foi pro Real Madrid, bem cedo na janela. Tem o Van Heck, seria uma opção. Mas ele é fraco zagueirano. Ele é excelente com os pés, fraco zagueirano. Muito mais ou menos zagueirano. Deixa eu ver outro aqui. Bassey não é esse cara. Collins não é esse cara. O Botman seria um bom nome, mas também não. O Paul Torres, deixa eu ver, Bundesliga. É difícil achar esse nome de zagueiro, cara. É bem complicado. Luqueba, não acho que o Luqueba tava pronto. Não acho que o Luqueba tava pronto, ele tava machucado, ele tava mal, ele tava voltando no ritmo do Luqueba agora. Talvez o Luqueba em janeiro. Se ele tiver recuperar a confiança. Então é difícil achar esse zagueiro, cara. Esse zagueiro que o Maresca queria pro lugar do Cólio ali. O pessoal pensa que ele dá em árvore. Gente, é perfil de zagueiro. Sempre falou isso, perfil. Então, não acho que seja justo demitir o Maresca. Acho que ainda tem que dar bem mais tempo. Bem mais. Entendeu? Pra mim, a tolerância do Maresca é muito... Porque esse elenco é muito jovem, o elenco tá errando. Tá faltando o perfil. A lesão do Cólio machucou muito. Machucou muito. O melhor jogador também tá machucado, o Palmer. Não é fácil encontrar esse perfil. Não é fácil. Não dá em árvore. Não dá em árvore. Tranquilo? Deixa eu ver, eu tô pensando aqui outro zagueiro. O Van de Ven não ia tirar do Tottenham. Eu também não acho que o Van de Ven é um cara muito de distribuição. Tinha um Ake do City, mais 30 anos. Não era muito o perfil o Chelsea fala isso. O Ake era um nome, mas vive bichado também. O Ake poderia ter sido o nome. Talvez uma oportunidade. O Ake. Entendeu? Cara, muito bom. O Guardiola adora a distribuição dele. E lá é banco no City. Espanha. É difícil, mano, esse perfil, velho. Eu vou dar uma pesquisada no meu scout depois. E faço um vídeo na BC Plus. Tamo junto.